Olá, eu sou Paula Fernanda, estudante do curso de Biotecnologia, e ao longo do último semestre, na disciplina de Cultura Religiosa, meu projeto foi focado em estudar a bruxaria natural. Antes de começar a falar sobre a bruxaria natural, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre bruxaria e Wicca, porque em alguns momentos, quando a gente fala sobre a prática de bruxaria no mundo moderno, a gente acaba caindo na Wicca, só que são coisas um pouquinho diferentes. A Wicca é essencialmente uma prática muito mais moderna do que a bruxaria em si, e é uma ramificação da bruxaria. Os wiccanos, eles tendem a ter uma interação muito maior com outros praticantes, porque é muito comum que os praticantes de Wicca, eles se reúnam em covens, que são grupos de prática de magia, e eles são iniciados nesses covens, e quando eles são iniciados, eles se tornam um só. Então, se um praticante fez algo que é contra as regras da magia, todo o grupo vai ser penalizado, e não só aquele indivíduo, porque eles são perante o universo como um só indivíduo. Na bruxaria natural, isso é um pouco diferente, porque os praticantes, no geral, são praticantes solitários, e as próprias tradições que eles seguem são um pouco diferentes. Por remeter à antiga religião, como eles chamam, eles retomam panteões antigos, então o panteão grego, o panteão egípcio, e essas divindades vão ser cultuadas. Todas essas divindades, elas coexistem, então Zeus coexiste ao mesmo tempo que Osíris também coexiste, e eles são como diferentes interpretações, diferentes faces do masculino e do feminino, que são as forças que geraram todo o universo. Algumas crenças e algumas tradições vão ser muito individuais e vão ter uma variação muito grande de acordo com o bruxo que está praticando, porque isso também vai envolver qual é o principal panteão que você cultua. Então, praticantes que o panteão principal é o panteão grego podem ter alguns rituais e algumas crenças mais específicas voltadas à cultura helenística. Se a gente for comparar as práticas da bruxaria natural com as práticas da Wicca, a gente percebe uma semelhança muito grande das práticas da bruxaria natural com as práticas de magia que eram realizadas por clérigos da Igreja Católica em um momento um pouco anterior à Inquisição. Mesmo o meu tema de pesquisa tendo sido especificamente a bruxaria natural, continua sendo uma prática muito ampla e é um pouco mais complicado de conseguir juntar informações sobre essa prática do que religiões que são institucionalizadas, porque no geral religiões institucionalizadas como o judaísmo, por exemplo, a gente tem uma quantidade de informações muito maior na internet e a gente consegue ver a fonte dessas informações, o que é um pouco diferente do que acontece com a bruxaria natural. Então, boa parte das informações que eu reuni foram reunidas a partir de uma série de entrevistas que eu realizei com praticantes de bruxaria natural de Curitiba. Para o bruxo, qualquer espaço pode ser um espaço mágico, um espaço sagrado. Você só precisa consagrar aquele local antes para que você possa fazer magia. E ele não precisa ser visualmente explícito. Você não precisa explicitamente ver que aquele é um local que magia é praticada, como a gente consegue ver na primeira imagem. Na primeira imagem, a gente tem uma mesa que fica em uma varanda com uma flor, alguns cristais, um incensário e um incenso natural. Esse é um espaço que foi feito para cultuar dois deuses do panteão grego, mas isso não é explícito quando você vê, o que é uma alternativa interessante
se a gente for pensar que muitos praticantes não comentam com a família, com amigos que são praticantes de bruxaria. E esse tipo de espaço permite que eles possam, dentro da casa deles, dentro da casa dos pais, da família, enfim, praticar as suas crenças sem que elas sejam coibidas, de alguma maneira, por algum preconceito que venha por parte das pessoas que convivem naquele local. Isso é algo que também pode ser observado na segunda imagem. Dentro da prática da bruxaria, vários itens possuem significados especiais, significados mágicos. Na terceira imagem, a gente tem representado um grimório, que é um caderno que os bruxos utilizam para escrever os rituais, escrever as magias que eles fizeram. No caso da imagem, é um grimório que está numa página aberta sobre as propriedades mágicas de diferentes plantas, que é uma coisa que eu vou comentar depois, mas na bruxaria natural, a natureza tem um papel muito importante. Então, é comum que praticantes de bruxaria natural se interessem muito em estudar propriedades mágicas de plantas, de ervas, e enfim. O incenso também é considerado um item mágico muito importante, só que normalmente não são usados aqueles incensos que a gente compra nas caixinhas. Normalmente são incensos naturais, então você pega ervas secas, você amarra, tem um jeito específico de amarrar para elas ficarem grudadinhas, e você produz teu incenso dessa forma. A mesma coisa com ervas que você vai usar em feitiços. É preferível que você plante e que você tenha ali no teu quintal, e quando você precisar você vai e colha, mas seja uma coisa que você fez. Porque a energia da pessoa que produziu e onde foi produzido, como foi produzido, é algo que eles acreditam que também influencia esse processo. Cristais também são itens mágicos importantes, assim como os sigilos. Os sigilos, eles são feitiços que você consegue visualmente ver eles, porque você pega um pedaço de papel e você escreve uma frase que indique a intenção que você tem com aquele sigilo. Então, você pode escrever segurança. Você tem ali os grifos, né, de segurança, e você vai pegar esses grifos e você vai misturar eles para formar alguma imagem. Essa imagem, que vai ser o sigilo, você guarda com você, dependendo de qual vai ser o uso desse sigilo, né? Se é um sigilo para segurança, por exemplo, você pode dobrar ele e colocar na sua carteira para estar sempre com ele. E a teoria diz que ele funciona melhor se você esquecer para que você fez aquilo. Então, se você abrir ele na carteira, se você olhar aqueles riscos juntos e se você não conseguir identificar para que aquilo foi feito, a ação dele seria potencializada. Em relação ao sentido da vida, as bruxas acreditam que a vida é um eterno ciclo e que cada ser vivo existe uma missão que ele deve cumprir na Terra, e que enquanto ele cumpre essa missão, ele deve servir a natureza da mesma forma que a natureza nos serve. A gente vai retomar a ideia de ciclo quando a gente estiver falando sobre a visão das bruxas sobre a morte. Mas aqui a gente já consegue ver que a natureza tem um papel bem importante em toda a crença da bruxaria natural. As bruxas não acreditam que exista predestinação no amor. Só que cada vez que dois indivíduos se amam, esse é um encontro de almas e um encontro de filosofias. Uma coisa interessante é que na descrição de amor e de relacionamento,
não há uma determinação em relação ao sexo dos indivíduos ou ao número de pessoas com quem eles vão se relacionar. Então é muito comum que a poligamia seja muito bem aceita dentro da bruxaria natural, assim como relações homoafetivas. E quando alguma situação te leva ao sofrimento, você busca consolo na natureza, que é quem cria e quem cuida. Em relação à morte, a visão da bruxaria natural é algo que remonta muito àquele princípio da química, que nenhuma matéria é originada no universo, a matéria ela se transforma. De acordo com as bruxas, o sofrimento é inevitável à experiência da vida, então você não pode viver sem experienciar o sofrimento em algum momento. A morte vai ser um acontecimento complementar à vida e se entende que um não vai existir sem o outro. Então, apesar de ser uma ideia que a gente vê na ficção às vezes, a ideia de utilizar magia para acabar com a morte ou para trazer entes queridos que já faleceram, isso é uma coisa puramente da ficção mesmo, não é algo que se traduza para a realidade, porque essa compreensão da morte como um evento extremamente importante para a existência da vida é muito presente entre os praticantes de bruxaria. E é claro que com a morte você vai sofrer, e sofrendo você pode buscar consolo na natureza, como eu comentei antes, que é quem cria e quem cuida. Alguns praticantes acreditam em reencarnação, alguns não, o que é uma diferença bem grande, que faz muita diferença, né, quando a gente pensa nos princípios dessa religião. Mas nem todos os bruxos vão acreditar em reencarnação. Alguns, como eu comentei, vão, alguns não vão. E isso volta um pouco para aquela ideia inicial do sentido da vida, de você ter algo para fazer na Terra. Esse é um dos aspectos que pode ter uma pequena variação no que a pessoa acredita de acordo com o panteão que ela segue. Então, de maneira geral, a natureza te deu a vida. Você vai aproveitar ela da melhor forma possível, você vai sempre respeitar a natureza, e quando chegar o momento, você vai retornar para ela. Então, os compostos do seu corpo que formam o teu corpo, né? Eles vão voltar para a Terra, e isso vai permitir que outro ser seja originado a partir da matéria que em algum momento constituiu o seu corpo, o que é uma ideia muito legal de pensar. Estudar a visão da bruxaria em relação a temas polêmicos foi um desafio, porque eu percebi que havia uma heterogeneidade muito grande entre os praticantes. Então, acho que talvez se eu tivesse alguns meses a mais, o que eu faria para conseguir bater um martelo em relação a essa questão específica seria procurar o maior número de praticantes que eu conseguisse, realizar entrevistas sistemáticas para conseguir colocar isso em números, conseguir fazer uma análise estatística, porque especialmente os temas polêmicos, eles são muito dependentes do indivíduo, não tanto da prática. Eu comentei lá no início que a bruxaria ela não é uma religião institucionalizada. Isso permite uma liberdade um pouco maior em relação ao que os indivíduos vão acreditar e vão defender. Em relação às células tronco embrionárias, por exemplo, com uma das pessoas que eu entrevistei, ela até comentou que era meio bobo não ser contra as células tronco embrionárias, que é algo que tem um potencial terapêutico muito grande, e que ela sabia que não estava tirando a vida de ninguém.
Só que, por contexto, essa pessoa que falou isso é uma pessoa que trabalha com isso. Então, a gente consegue ver que o indivíduo tem uma relevância muito grande em o que a prática da bruxaria vai representar para ele e qual vai ser a visão que a bruxaria vai ter sobre essas coisas. E como a gente não tem líderes bruxos, como a gente tem, por exemplo, líderes evangélicos que têm, sei lá, programas de TV e tem um espaço muito grande na mídia para falar sobre as suas convicções, não existem líderes com visibilidade na bruxaria. Então é um pouco mais difícil que haja um grupo que tenha opiniões muito específicas, muito parecidas, como é o caso de algumas outras religiões. E também a falta de alguns livros sagrados escritos que se perpetuaram por muitos anos é algo que também causa isso. Todas as pessoas que eu entrevistei disseram que a bruxaria não se opõe ao aborto. E como eu comentei quando eu falei do amor, não há uma especificação em relação a sexo ou quantidade de pessoas. Então, uniões homoafetivas não são mal vistas dentro da bruxaria, muito pelo contrário. E por ter essa flexibilidade um pouco maior, por todo o histórico da bruxaria, como ela se desenvolveu, ela é muito mais adaptável ao desenvolvimento científico. Uma coisa que uma das bruxas comentou, que eu achei muito interessante, foi que a natureza dá para o homem a capacidade de pensar e de raciocinar. Então, a existência da ciência é uma dádiva a existência da ciência é uma dádiva da natureza e é uma prova de todo o poder e a grandiosidade da natureza. Então, não há por que se opor ao desenvolvimento científico. Se a gente tentar estabelecer um histórico de como a sociedade se portou frente à bruxaria, em vários momentos da história, a história da bruxaria, da perseguição às bruxas, se confunde com outros acontecimentos que não estão necessariamente ligados com a bruxaria. Quando a gente pensa em bruxas e pensa na perseguição às bruxas, a primeira coisa que a gente tende a pensar é a Santa Inquisição. Mas a Santa Inquisição, ela não focava na bruxa em si, na prática de bruxaria. Os julgamentos de Salem, eles também não eram sobre bruxaria. A gente fala que, mulheres acusadas de bruxaria foram mortas na Santa Inquisição e nos julgamentos de Salem. Só que o que estava sendo considerado ali não era a prática de bruxaria. E esses são eventos que, mais tarde, historiadores vão começar a considerar como uma vilanização da figura feminina e muito mais como acontecimentos que focavam na figura feminina do que na bruxaria em si. Pela própria forma que esses acontecimentos se sucederam, a gente não consegue dizer com muita certeza se esses acontecimentos foram provocados pela existência da bruxaria ou se a existência da bruxaria ou a possibilidade da existência da bruxaria foi uma desculpa para esses eventos. Apesar do Santo Ofício e dos julgamentos de Salem terem sido há séculos atrás, e a gente poderia talvez pensar que a sociedade estava em um outro momento e a gente não tinha tanto desenvolvimento científico para compreender alguns fenômenos que eram atribuídos à bruxaria antigamente, que hoje a gente sabe que não são. Apesar de a gente conseguir, tentar não justificar, mas explicar esse cenário, a gente tem em 1992 o caso Evandro, que também é conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba,
que é muito recente, se a gente for considerar que o nosso histórico aqui começa em 1484. É extremamente recente, mas a gente teve uma reação da sociedade muito parecida. Esse caso se tornou muito famoso no ano passado, quando foi feito uma minissérie sobre o caso, mas basicamente em 1992, um menino de acho que 9 anos desapareceu em Guaratuba e 2 mulheres foram acusadas de terem matado ele em um ritual de bruxaria. O ponto é que as pessoas acreditaram, teve um aceite popular muito grande sobre essa versão. E essas 2 mulheres foram presas, elas foram condenadas, mesmo sem a existência de um corpo. Mas 3 ou 4 homens também foram condenados por terem participado do tal ritual. E vários anos depois do caso, a gente consegue ver que não foi o que aconteceu, não foi realizado nenhum ritual bruxo que sacrificou a vida do menino, enfim. Mas na época, essa foi uma versão que muitas pessoas acreditaram. E ali na mesma época que isso aconteceu, também foi relatado na América do Norte um acontecimento que foi chamado de pânico satânico, que de forma muito geral eram as pessoas vendo bruxas e seitas satânicas em todos os lugares. Isso foi muito influenciado por alguns acontecimentos muito específicos dos Estados Unidos, e isso começou a viajar e chegou até aqui. Esse é mais um exemplo que eu uso para falar sobre como eu acho complicado traçar um patamar em relação a se há um preconceito internalizado da sociedade brasileira em relação à bruxaria ou não, porque os exemplos que a gente tem, que a gente poderia usar para analisar, eles não, pelo menos não me parecem ser necessariamente, única e exclusivamente sobre bruxaria. Mesmo nos últimos 20 anos, a gente sabe de vários casos de mulheres que são acusadas de serem bruxas e sequestrar crianças e matar crianças, e são linchadas quando são vistas na rua. E a gente tá em 2022, em que teoricamente a gente teria um esclarecimento maior sobre diferentes práticas religiosas, mas talvez por não ser uma prática não tão frequente, porque conforme eu fui fazendo minha busca eu percebi que é uma prática muito frequente, mas ela é mais silenciosa. E talvez essa seja uma das razões para serem praticantes tão solitários e que nos seus espaços mágicos eles tentam não dar muitos indícios da sua prática. Talvez esse medo que acabem tendo algum final parecido com o dessas mulheres, talvez esse medo motive essas ações. Então, de forma geral, eu diria que a figura da bruxa assusta muito mais do que a bruxaria em si. E esse medo pela figura da bruxa leva a uma série de incidentes infelizes que não são ligados à bruxaria, mas nos fazem achar que são. Apesar dessa visão bem negativa que uma boa parte das pessoas tem em relação à bruxaria, mesmo hoje em dia, eu espero que eu tenha conseguido mostrar que ela é uma prática que não pensa em causar o mal para outras pessoas, muito pelo contrário. E eu trouxe alguns dos mandamentos da bruxaria natural, que são diferentes dos mandamentos da Wicca, e que eu acho que ajudam a exemplificar esse teor muito diferente do que tem no nosso imaginário sobre o que é uma bruxa. 2 pontos que eu gostaria de ressaltar desses mandamentos. Primeiro, o número 7. Terás consciência de que nunca saberás tudo.
Aprenderá sempre com o nascer do sol, com o brilho das estrelas, com a claridade da lua, com a sabedoria do idoso e com o sorriso da criança. Será sempre humilde para falar. Isso eu não sei. E também o 9. Também serás livre e deixará todos livres. Nunca prenderás ninguém em tuas convicções ou desejos somente para satisfazer-te. A bruxaria natural é uma prática muito interessante. É muito legal ver como os rituais são diferentes de praticante para praticante. Cada um vai ter uma visão diferente sobre diferentes aspectos. Mas principalmente é uma prática válida e que não deve ser coibida. Muito obrigada, eu espero que os últimos 25 minutos tenham sido muito prazerosos e cheios de muito conhecimento. Que Hermes te acompanhe durante as suas viagens.